Senhor presidente, senhores deputados, este ano de 72 tem sido um ano de comemorações. A do sexto centenário da independência, os centenários dos Lusíadas de Camões, a Semana de Arte Moderna, o da Revolução Constitucionalista de São Paulo e agora o do lançamento do Manifesto de 7 de outubro de 32, que fundou no Brasil a Ação Integralista Brasileira. Minha posição política atual é nítida e clara. Tendo participado da Revolução de 64, não podia deixar de me inscrever nas fileiras da Arena, partido que apoia o governo da República e ao qual me manifesto sempre fiel. Entretanto, isto não impede que eu cumpra um dever moral, principalmente tendo em vista o grande alarde que tem feito a imprensa brasileira em torno deste acontecimento da fundação da Ação Integralista Brasileira, de vir à tribuna para tornar bem claro o objetivo daquele movimento e o ambiente histórico em que ele se processou. Dividirei meu discurso em duas partes. A primeira parte será a leitura do primeiro capítulo de um livro que publiquei há 15 anos, intitulado O Integralismo na Vida Brasileira. A segunda parte será de comentários que irei tecer, ouvindo quaisquer interpelações acerca da matéria que será desenvolvida por mim. Este primeiro capítulo diz o seguinte: para se ter noção exata do que representou o Manifesto de Outubro de 1932, cujo 40º aniversário está sendo comemorado, é preciso, antes de tudo, fazer-se um levantamento, ainda que sumário, do panorama político, social e cultural de nosso país na hora em que esse documento apareceu. Adeptos, adversários ou indiferentes, ninguém pode negar de boa fé que o Manifesto de Outubro de 32 mobilizou milhares de brasileiros, desde o homem do sertão até os numerosos e legítimos expoentes da cultura nacional. Algum motivo deveria ser a causa de tamanho poder de aliciamento. E não vemos outro, senão no fato de enraizar-se o manifesto no sentimento da mais pura brasilidade, ao mesmo tempo respondendo a inquietações decorrentes de acontecimentos e de circunstâncias sociais da sua contemporaneidade. Examinemos primeiramente o quadro psicológico da vida brasileira a partir de 1930 até outubro de 32. São os 2 anos posteriores à Revolução da Aliança Liberal, em cujas hostes se arregimentavam todos os descontentamentos e todas as aspirações vagas e indefinidas do complexo popular brasileiro. Enquadraram-se na Revolução de 30 flagrantes heterogeneidades, a tal ponto que os remanescentes das revoluções de 1922, 24 e 26
uniram-se aqueles mesmos homens, por eles combatidos, e que se encontravam, por motivos bem diversos, em oposição ao governo federal. Chefes políticos empenhados durante as revoluções anteriores em exprobar pela tribuna do parlamento ou nas currues do executivo os rebeldes daquelas jornadas, eram agora pugnazes oradores ou eficientes conspiradores, preparando a rebelião que alçava a bandeira dos adversários de ontem. Entre os motivos aduzidos pela coalizão de revolucionários e reacionários apaziguados, salientava-se o libelo contra a chamada política dos governadores e contra o excessivo poder pessoal do presidente da República. Baseado este no apoio dos chefes dos executivos regionais. Mas ainda aí se manifestava contraditória a Revolução de 30, porquanto, levantando-se contra a política dos governadores, ela mesma realizava o pacto de 3 desses governadores, dentre os quais os 2 que sempre constituíram com um terceiro de igual potência o jogo de equilíbrio do sistema condenado. Vossa Excelência permite uma parte? Todas essas contradições não devem, entretanto, servir de argumento ao historiador para só por eles julgar o fenômeno sociopolítico de 1930, coincidindo os interesses políticos dos governadores de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, com as aspirações gerais, ainda que indefinidas, da nação brasileira. Esses governadores tiveram o bom senso de canalizar, compor e dirigir as correntes revolucionárias, representando com seu Estado-Maior de homens formados na escola da República Velha, uma espécie de centro de gravidade, cujos benefícios logo se tornaram evidentes, impedindo que o país fosse levado à anarquia. Vossa Excelência permite uma parte? Perfeito. Deputado Plínio Salgado, em 1932, o Manifesto Integralista afirmava que ou os que estão no poder realizam o nosso pensamento político, ou nós, da ação integralista brasileira, nos declaramos proscritos espontaneamente da falsa vida política até o dia em que conquistarmos o poder da República. Nesta tarde, Vossa Excelência diz da tribuna da Câmara que fez a Revolução de 64, que apoia o atual governo. Eu gostaria então de saber se isso significa que o atual sistema se confunde com os propósitos e objetivos do então movimento integralista. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência antecipou-se. Eu estou ainda nos primórdios históricos da situação brasileira, quando apareceu aquele manifesto. E no curso do desenvolvimento das ideias expositivas que me trazem à tribuna, eu responderei a Vossa Excelência. Eu agradeço, embora lamente, que Vossa Excelência não possa antecipar a afirmativa. Não posso antecipar porque quebra o método do meu discurso.
Pois não. Uma das coisas que exijo dos oradores é, primeiro, clareza na exposição, metodologia na exposição, e não confusão de espírito, levando para outros caminhos, para não chegar a um fim claro e positivo. Muitas vezes a clareza está implícita e não explícita. Responderei a Vossa Excelência. Vossa Excelência me permite para dar uma parte histórica? Perfeitamente. Nobre deputado Plínio Salgado, quando do manifesto hoje comemorado ou revivido por Vossa Excelência, a Itália de Mussolini já vivia uma década. Outros movimentos históricos já existiam neste país, como, por exemplo, aquele encabeçado pelo jornalista mineiro que criou o Partido Sindical Nacionalista. Tenho para mim, nobre deputado, que Vossa Excelência, naquele manifesto que retrata as posições radicais de direita, fez pouco de originalidade, pois que muito deles se encontravam nas ideias já pregadas anteriormente no Brasil. Até o lema Deus, Pátria e Família, nobre deputado, já existia com uma pequena variação no Partido Sindical Nacionalista, que dizia que era por Deus, pela pátria e pela família. Vossa Excelência criou o lema Deus, Pátria e Família, ao meu ver, inspirado naquele lema já existente anteriormente. Mas não ficou só nisso. Copiou também até a indumentária que na época, na década de 30 para 40, já se configurava entre aqueles que defendiam o fascismo na Itália. Vossa Excelência, que comemora hoje os 40 anos do seu manifesto, nós outros comemoramos, nobre deputado Plínio Salgado, com respeito à pessoa e à cultura de Vossa Excelência, mas contraditando hoje e ontem e amanhã os pontos de vista radicais de Vossa Excelência. Nós hoje comemoramos também, nobre deputado, neste ano de 72, aqueles pracinhas que ficaram em Pistoia, defendendo a democracia brasileira, meus que morreram, defendendo a democracia brasileira. Meus que morreram, nós hoje inclusive na Marinha Mercante. Não podemos deixar de comemorar nesta data. Comemoro porque perdi queridos companheiros. Nesta data em que Vossa Excelência comemora o Manifesto de Outubro, não poderíamos deixar de comemorar também, de prestar um preito Presto homenagem a meus companheiros que estavam naquelas fileiras, que foram combater o fascismo e o nazismo cafés, no campo de batalha. Os meus companheiros morriam no campo de batalha. Complementando, nobre deputado, contando com a generosidade de Vossa Excelência, ainda historicamente, nós hoje vivemos um regime de exceção, e a história registra com clareza, com testemunhos insuspeitos, de que um regime de exceção instaurou-se nesse país também em 37, e foi obra de um plano Cohen, que toda a história do Brasil está... Já é conhecido este assunto no Brasil inteiro e pelo Exército. Que foi obra histórica, uma peça histórica, porém falsa, mas documento principal que justificou a ditadura de 37. Senhor Presidente, um discurso de grande elevação, de análise histórica dos acontecimentos desde a proclamação da República, é interrompido por apartes que repetem toda a superficialidade das opiniões dos que não leem, dos que não estudam, dos que não conhecem nada da história do Brasil, nem tem formação filosófica ou sociológica. É lamentável, senhor presidente, mas continuarei a ler este capítulo que reputo, que é primoroso, apesar de por mim ter sido escrito, reputo primoroso como análise da vida política brasileira, que talvez aqueles que me aparteiam não conhecem. Senhor presidente, o que se deve ter em conta
no estudo da Revolução de 30, é o que ela exprimia como síntese de inquietações mal expressas, as quais se tinham gradativamente acentuado desde longos anos, através de uma série de revoltas deflagradas sob pretextos os mais diversos. Quase nenhum quatriênio presidencial escapava desses episódios. No governo de Deodoro, a deposição do Marechal. No de Floriano, a revolta da Esquadra e a Revolução do Sul. No de Prudente, a Guerra de Canudos. No de Rodrigues Alves, a rebelião da Escola Militar. Na de Hermes da Fonseca, a revolta da Marinha de Guerra, chefiada por marinheiros. A Revolução do Ceará, a luta armada contra as oligarquias de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Goiás e outros estados. No de Venceslau, a luta no contestado. No de Epitácio, a revolta de Copacabana e da Escola Militar. No de Bernardes, as revoluções de São Paulo e Mato Grosso e a agitação permanente na capital da República, não se falando na constante guerra civil no Rio Grande do Sul. Sem entrar na análise particular de cada um desses movimentos, temos, entretanto, de tomá-los como evidências de um desajustamento entre o estado da política dominante e as realidades locais ou grupais do país. No que concerne à chamada política dos governadores, tudo indicava que a hipertrofia do poder regional, consequente da política iniciada pelo presidente Campos Salles, facilitava a formação das oligarquias e o sufocamento das liberdades, de modo particular nos municípios. Mas, cingindo-se ainda ao rigoroso critério da imparcialidade na apreciação dos fatos históricos, não podemos condenar Campos Salles pela adoção da política dos governadores. A República, advindo das hábeis manobras de uma minoria inteligente que soube provocar um imprevisto golpe militar, nascera sem base popular, sem a possibilidade de firmar o poder federal sobre as estruturas de partidos nacionais capazes de se revezar nas responsabilidades da sustentação do regime. Já no fim da monarquia, os partidos nacionais eram praticamente inexistentes. E isso se evidencia no próprio livro de Campos Salles, intitulado Da Propaganda à Presidência, onde se vê a formação dos últimos gabinetes do Império, efetivando-se de conformidade com o oportunismo político, em que se dissolviam as organizações partidárias do velho regime. A coordenação das forças políticas nacionais tornara-se difícil nos governos de Deodoro, Floriano e Prudente, pois o que falava mais alto, e até mesmo como resultado da propaganda federalista dos republicanos e de uma ala do Partido Liberal, eram os interesses regionais. O remédio para o momento tinha de ser a arregimentação desses regionalismos, encarnados nos governadores, o que viu com rara argúcia o presidente Campos Salles.
cumpria as gerações seguintes. Enquanto a República se escorava nas estacas dessa política regionalista, exercer uma obra educativa, formando uma consciência nacional, inspirada nas fontes históricas da pátria e nos imperativos morais e econômicos sociais que constituem as nossas realidades e devem nortear a nossa marcha para o futuro. Mas, ao contrário, enquanto os republicanos chamados históricos clamavam: esta não é a república dos meus sonhos, os republicanos aderentes ou conformistas entregavam-se ao pragmatismo de uma política sem conteúdo doutrinário. A grande obra não foi realizada. Era natural, pois, que, não havendo ideologias precisas e claras, como laço indestrutível da unidade nacional, jamais se fundassem partidos nacionais aptos a substituir o processo de emergência ideado pelo presidente Campos Salles. As inquietações do povo brasileiro, como regatos provindo de fontes as mais diversas, buscavam canalizar-se numa só caudal, e o mérito da Revolução de 30 reside em ter ela oferecido um leito onde afluíssem e por onde escorressem as angústias confusas do complexo nacional. O historiador, observando essa revolução no seu conjunto e não nos aspectos particulares dos casos pessoais nela contidos, não poderá condená-la pelas contradições de seu composto, nem responsabilizá-la pela confusão dos espíritos que se alastrou logo depois da sua vitória. A responsabilidade cabe a toda uma geração que, não produzindo aquele tipo de homem de pensamento capaz de abandonar seus gabinetes e descer às ruas, às praças, aos salões de conferência e aos comícios populares, arriscando-se ao desfavor de muitos e ao doloroso desconforto a que se não podem furtar os apóstolos das grandes causas. O período de 1922 a 30 revela o anseio dos jovens escritores brasileiros no sentido de propagar novas ideias transformadoras da política nacional, por eles julgada até então sem perfeita consonância com as realidades da terra, do povo e das circunstâncias nacionais e internacionais. Eram, entre eles, os verde-amarelistas, saídos da Semana de Arte Moderna, e que pregavam reformas dentro da própria cidadela governamental, como acentua brilhantemente Minotti del Picchia no seu livro de memórias. Vencedora a Revolução de 30, com a deposição do presidente da República, Dr. Washington Luiz, pelos seus próprios generais, constituídos
na famosa junta pacificadora. Ficou destruída a fachada com que a República aparentava perfeita ordem e uma sólida estrutura. O compromisso dos revolucionários terminou com a conquista do poder e do bojo do movimento. Surgiram as mais variadas expressões dos desencontros ideológicos e dos conflitos entre grupos heterogêneos. É preciso notar que um elemento novo entrava na política brasileira: o comunismo internacional. Essa corrente ideológica tivera ingresso no país depois da implantação do bolchevismo na Rússia e da reestruturação do Comintern por Dimitrov em bases de maior eficiência. Mas a sua presença no Brasil começa a fazer-se sentir mais fortemente pelas alturas de 26, quando agentes de Moscou principiaram a conquista das classes intelectuais. Até então, as agitações tinham sido provocadas pelos anarcossindicalistas, cujo maior campo de ação era São Paulo. O problema do trabalho e do trabalhador apenas se esboçava como preocupação dos homens de Estado, o que se evidencia no conhecido discurso de Rui Barbosa, pronunciado em Petrópolis. Da Segunda Internacional, nitidamente marxista, o país já tomara conhecimento, desde os fins do século XIX e posteriormente em nosso século, pela palavra de conferencistas estrangeiros. Mas a organização de um partido comunista filiado à Terceira Internacional só se efetivou em plenitude de eficiência nos 3 anos anteriores à Revolução de 30, principalmente depois do Congresso Comunista de Buenos Aires. No decorrer de 1931, o Partido Comunista achava-se em franca atividade de propaganda, utilizando-se da infiltração de seus elementos na imprensa, nas associações fundadas com o intuito de dar à Revolução de 30 um caráter de continuidade no tocante a reformas julgadas imprescindíveis. No decorrer de 31, o Partido Comunista achava-se, pois, em franca atividade. Essas associações, fruto da sinceridade e do verdadeiro idealismo de vários grupos, tiveram uma vida efêmera e dramática. Dentre elas, poderemos citar o Clube 3 de Outubro, a Legião 5 de Julho, a Legião Revolucionária de São Paulo. Todo o esforço de seus componentes era no sentido de traçar um programa de reformas e de realizações em benefício do povo e do país. Mas a própria composição dessas entidades era heterogênea, sendo, portanto, impossível chegar-se a qualquer conclusão. Por outro lado, os jovens militares que tinham vindo das revoluções de 22 e 24, temendo que os velhos políticos reconduzissem o país aos moldes da República Velha, assim chamado regime anterior a 30, constituíram-se numa ala que se designou pelo nome de tenentismo. No meio de todo esse quadro de angústias
novos blocos de união se iam aglutinando. E foi assim que em Minas surgiu a montanha, também com a preocupação de impedir a retomada das posições pelos políticos mineiros reacionários. Não tardou que em Minas fizesse a sua entrada em cena o fascismo brasileiro, dos camisas caque, chefiados diretamente pelo governador Olegário Maciel e assessorados pelo ministro Francisco de Campos. Simultaneamente, novos grupos, ou grupos anteriormente conhecidos, como os patrianovistas em São Paulo, a Legião Cearense do Trabalho em Fortaleza, e até uma agremiação de sinergistas no Rio, entrava em atividade. Assim foram os primeiros meses de 31, aos quais não faltaram nem mesmo a atuação de uma pequena corrente positivista e de um partido socialista nos moldes da Segunda Internacional, como também, pela primeira vez, arregimentavam-se os homens de cor na Frente Negra Brasileira. O governo que a Revolução de 30 produziu foi um governo discricionário, e nem podia ser outro, no meio de tamanha confusão, até que o caos informe tomasse aspecto e pudesse apresentar-se em lineamentos compreensíveis. E não se pode negar que esse governo discricionário, constituído de políticos experimentados, procurou conter os excessos dos que ainda não tinham tido contato com a coisa pública e defender a nação contra as manobras dos convertidos ao credo moscovita. Nesse ano de 31, surgiu em São Paulo um jornal que se tornou dentro em breve o instrumento aglutinador de brasileiros, orientados por um pensamento cristão e nacionalista, os quais não se colocavam nem ao lado dos propugnadores da volta ao país aos moldes da Constituição de 91, nem ao lado dos revolucionários que ansiavam por uma série de reformas sem nenhuma base ordenadora de doutrina política. Chamava-se A Razão, nome que desejava significar um convite ao raciocínio, ao estudo dos problemas nacionais relacionados com os grandes temas humanos e com as realidades históricas, econômicas e sociais do Brasil. O seu fundador, Alfredo Egídio de Souza Aranha, entregou a doutrinação política ao futuro autor do Manifesto de Outubro. Os artigos sem assinatura e que iam sendo transcritos em Era Nova, na Bahia, e nos jornais do Ceará, provocavam cartas de todos os pontos do Brasil, e os nomes dos missivistas eram arquivados com seus endereços. Dentro em pouco estava registrada num fichário apreciável esta corrente de homens ligados por algumas ideias fundamentais. Em 1932, entretanto, a situação em São Paulo era das mais graves. O povo paulista, representando a maior soma da produção nacional e dando ao orçamento da República 1/3 de sua arrecadação,
vinha sendo governado ao sabor das intrigas palacianas por uma sucessividade de interventores pouco experientes sobre as necessidades do Estado e, além do mais, substituídos com tanta frequência que não chegavam a tomar conhecimento completo das questões que lhes eram afetas. O fato provocou tão grande descontentamento que o povo paulista, desejoso de eleger seus governantes, desfraldou a bandeira do constitucionalismo, substituir o mais depressa possível o governo discricionário por um governo legal. Foi a aspiração que, dentro em pouco, empolgou a unanimidade do povo bandeirante. Voltar, porém, e simplesmente as normas da Constituição de 91 era renunciar à oportunidade que a Revolução de 30 oferecera para o início de uma vida nova, mais condizente com as realidades nacionais e as aspirações humanas manifestadas em todos os países. Assim pensava o grupo do jornal A Razão, mas observando que do lado dos revolucionários de 30, divididos em numerosas facções, algumas de influência marxista, nada havia a esperar, esse grupo resolveu fundar uma associação de cultura que servisse de ponto inicial a um movimento de opinião brasileira. E assim, no dia 24 de fevereiro de 1932, no salão daquele jornal, fundou-se a Sociedade de Estudos Políticos, tomando por alicerce 9 postulados que se reduziam aos seguintes princípios: concepção espiritualista da existência humana, unidade da pátria brasileira, coordenação das forças econômicas, justiça social cristã, combate ao totalitarismo do Estado, nazismo, fascismo e comunismo. Dirimir a luta de classe, combater os preconceitos de raça, o excesso de individualismo e o coletivismo absorvente. A Sociedade de Estudos Políticos funcionou na sala de armas do Clube Português, realizando sucessivas sessões plenárias e das comissões de Filosofia, Economia, Pedagogia, História, Sociologia e Política. Lá fora, crescia a agitação popular, agora tomando franco aspecto revolucionário. Em 6 de maio de 32, foi resolvido pela sociedade, uma vez que já estavam todos de acordo com numerosas conclusões doutrinárias, a criação de um departamento, simples departamento, com o nome de Ação Integralista Brasileira, incumbido de levar ao povo as conclusões a que íamos chegando. O momento era dramático. A Revolução Constitucionalista estava abertamente deflagrada. No dia 23, o nosso jornal A Razão, considerado pelos chefes do movimento armado como elemento adverso pela pregação de caráter nacional e nunca regional, foi empastelado e incendiado pela multidão. Na mesma noite, grande massa atacou a sede da Legião Revolucionária de São Paulo, que
já havia tomado nesse tempo uma feição suspeita de esquerdismo marxista. No ataque houve mortos e feridos. Em junho, num ambiente de exaltadas agitações populares, reuniu-se novamente a Sociedade de Estudos Políticos para ouvir a leitura do manifesto, que deveria ser levada à impressão. Entretanto, decorridos 3 meses, a Revolução Paulista iniciou-se, como previa o jornal A Razão, o manifesto foi adiado para outro mês. Esta Revolução Paulista tinha recebido compromisso dos governos de Minas e do Rio Grande de secundá-la, mas falharam à última hora. Cercado São Paulo por todos os lados, não podia mais resistir. E do mesmo modo, como agora, como se viu nos apartes que me deram, a interpretação do integralismo ainda se baseia nas calúnias que foram lançadas, a Revolução Paulista foi anunciada pelo rádio da ditadura como uma revolução separatista. Cercado por todos os lados, São Paulo capitulou. Em 3 de outubro, no dia 7, tudo era confusão. O manifesto integralista, já impresso, foi nessa data distribuído em São Paulo e remetido para todos os estados brasileiros. Começava com os vocativos: a nação brasileira, ao operariado do país e dos sindicatos de classe, aos homens de cultura e pensamento, à mocidade das escolas e das trincheiras. E iniciou-se então o grande movimento. Senhores deputados, o tempo me é exíguo para matéria tão vasta, de tamanha densidade. Perguntareis agora qual a razão principal do êxito desta doutrina. Em que consiste a doutrina integralista? Em primeiro lugar, na crença em Deus. Em seguida, na compreensão do homem como uma dualidade consubstancial, exprimindo-se numa unidade substancial, corpo e alma. Em seguida, a compreensão integral do universo. Depois de uma época científica que veio culminar em Einstein, e no desvendamento da teoria atômica, temos que compreender o universo de uma maneira relativa. É a correlação fenomênica. Não há fenômenos isolados, todos se conjugam. E desta forma nossa doutrina declara que não é possível a solução de nenhum problema isolado, porquanto todos se correlacionam, se interdependem. Baseados nestes princípios filosóficos, nós o aplicamos à orgânica social. Aplicamos desde o início dos núcleos fundamentais da sociedade, entre os quais o principal é a família. Excelência, me permite O apartante de há pouco disse-me que não lancei nada de novo e falou a verdade. Falou a verdade. Na tradição histórica brasileira esteve sempre o culto a Deus, o respeito à família e o amor à pátria. Permite, Vossa Eu Excelência. não tenho a veleidade de dizer que inventei coisa nova. Meus inspiradores foram, preliminarmente, o grande cearense Farias Brito, que, mostrando-me
a inocuidade, o desvalimento das filosofias dominantes no século XIX, começo deste, principalmente o evolucionismo spenceriano e o materialismo que inspirou a Karl Marx, me abriu as portas para a compreensão do espiritualismo. Em seguida, meu inspirador foi Alberto Torres. Vede, eu não quero ser original, o integralismo é radicalmente brasileiro. Alberto Torres, no seu livro A Organização Nacional, critica o Estado liberal de 1891 e nos traça novos rumos. E no seu livro O Problema Nacional Brasileiro, ele nos abre as portas para a compreensão deste grande país constituído de todas as raças, sem nenhum preconceito, mas ao mesmo tempo sustentando as tradições de seus avós. Excelência, permite? Em seguida, por favor, eu quero continuar meu raciocínio, em seguida daí a parte. Em seguida, nosso mestre foi Oliveira Viana. Por acaso Oliveira Viana foi algum extremista? É nos seus livros O Caso do Império, O Idealismo da Constituição, A Evolução do Povo Brasileiro. É nesses livros que busquei e busco até hoje os ensinamentos para a compreensão das realidades de nosso país. Em seguida, a Oliveira Viana, temos historiadores como Oliveira Lima, que restaurou verdades históricas até então derrogadas. Em seguida, temos a inspiração poética de Gonçalves Dias, o máximo pajé de nossa raça, de Castro Alves, e principalmente, eu tinha nos ouvidos ainda os clarins despertados por Olavo Bilac, quando menino de 17 anos fui fazer serviço militar. Estas as fontes do nosso pensamento, genuinamente brasileiras. Agora, por que razão somos contrários? O integralismo é, quem não sabe é porque não lê. Porque é contrário ao nazismo e ao comunismo, pelo conceito de nação e de Estado que eles têm. O nazismo aceitou as ideias da escola histórica alemã, que tinha à sua frente Brundtland, e que afirmava que o Estado é um ser vivo e que deve absorver a nação. Teoria errônea, porquanto o Estado é uma criatura da nação. A nação é que cria o Estado. O Estado pode ser alterado em seus lineamentos constitucionais pela nação, mas a nação não pode ser alterada pelo Estado, porque o Estado é seu mero instrumento para manter a ordem interna e as relações externas. Da mesma forma, o marxismo socialista, adotado na Rússia, também considera o Estado o ídolo, que absorve a nação e esmaga as liberdades individuais. Dessa forma, combatíamos a estes totalitarismos, ao mesmo tempo combatendo o capitalismo internacional absorvente e esmagador das liberdades e legítimos direitos humanos. Essa é a nossa doutrina. E a prova é que os jornais da Alemanha me atacavam durante aquele período. As exterioridades integralistas, estas também foram consequência de nossa doutrina. Excelência, me permite uma parte? Os homens de Santa Catarina sabem que ali desfilavam nas ruas os camisas caqui nazistas, atraindo os filhos e netos de alemães, em contraposição
a camisa caqui, lançamos a camisa verde, cor de nossa pátria, para atrair esses elementos e impedir que eles constituíssem quistos raciais dentro do nosso país. Essa grande ação que desenvolvemos atraiu os homens mais eminentes daquele tempo e os descendentes das famílias mais ilustres. Tivemos em nossas fileiras descendentes do Marechal Deodoro, de Floriano Peixoto, de Oswaldo Cruz, de Castro Alves, de José de Alencar. E seria longo citar, porque todas as grandes famílias do Império e da República vieram para o integralismo. Quanto às figuras intelectuais, eram as mais brilhantes, reitores, catedráticos das escolas, intelectuais, artistas. Isto não era por um motivo fútil, é que havia ao mesmo tempo a clarividência a respeito da doutrina e o sentimento de amor à nossa terra. Então fomos ao povo, ensinamo-lo a cantar o hino nacional, que desde então começou a ser cantado. Fundamos 3.000 escolas de alfabetização, 1.000 e tantos postos médicos e lactários, bibliotecas e, o que é melhor, arregimentamos a juventude das escolas, formando-lhes o caráter, orientando-lhes a vocação, exigindo-lhes estudos. E disso resultou a produção de uma geração que deu homens como Santiago Dantas, como Alfredo Buzaide, como Renato Mesquita na Bahia, hoje presidente do Tribunal de Justiça. Homens do maior valor. E não poderei citar, porque tenho mais de 300 jovens daquele tempo, que hoje ocupam cargos eminentes em nosso país, na cátedra, na magistratura, na literatura, na diplomacia. Mas isto não cessou. Quero dizer, diante das deturpações feitas por muitos órgãos da imprensa, que não pretendo fazer ressurgir partido ou movimento integralista. Não pretendo, não pretendemos. Estou muito satisfeito trabalhando em prol dos ideais da Revolução de 64 nas fileiras da Arena. Não precisamos fundar partido, nem nenhum movimento de proselitismo no sentido político, porque já exercemos grande influência, não só no Brasil, mas no exterior. A recente reunião de catedráticos americanos na Universidade de Pittsburgh demonstra a influência que estamos exercendo pelas conclusões a que chegaram. Solicito ao orador que conclua a sua oração, já que o tempo se encontra ultrapassado. Vou terminar, senhor presidente. Excelência, permitir uma parte? Recebo com frequência professores e alunos de universidades europeias e americanas que vêm, um deles passou um mês comigo em Brasília, estudando essa doutrina que os brasileiros não querem conhecer. Não digo os brasileiros todos, porque duas classes de brasileiros compreenderam-me: a de alta cultura e o povo humilde, mais intuitivo. No meio ficou a mediocridade, impermeável. Excelência, me a permite raça de interpeladores a que me refiro no meu livro A Vida de Jesus. Esses ficaram interpelando, interpelarão o resto da vida, porque são impermeáveis. Senhor presidente,
nesta data comemorativa de tamanho esforço que fiz pela defesa da nossa pátria, união das Forças Armadas, combate ao comunismo, de que o maior atestado que tenho é o relatório de Dimitrov a Stalin. Tenho a cópia desse relatório, em que diz: não foi possível vencermos no Brasil, porque tivemos a leviandade de subestimar a força e a influência que o integralismo representava. Está lá escrito. Senhores deputados, se tudo isto não é serviço ao Brasil, se tudo isto não é considerado como obra salvadora da nossa pátria, durante 40 anos eu ofereço esta incompreensão a Deus. Porque, senhores deputados, não trabalho por mim. E, para vos ser franco, nem mesmo por vós. Cumpro o dever de servir a Deus, amando a pátria que Ele me deu e meus irmãos brasileiros, aos quais devo todos os sacrifícios, como tenho feito, inclusive o risco de minha vida, em 6 atentados à bala. Sim, não faz mal que os senhores não me compreendam, que outros queiram deturpar meu pensamento. Não faz mal, porque eu sou sinceramente espiritualista. Creio firmemente em Deus. Emprego a minha vida como homem do Evangelho, que tudo arriscou com o patrimônio que o rei lhe conferira. E direi: Senhor, deste-me poder de falar, o poder de escrever, o poder de sentir, o poder de amar. E esses poderes que me destes a um filho tão indigno e humilde, eu vos restituo, Senhor, através dos sacrifícios e sofrimentos e incompreensões que tenho tido, que só quero um dia poder, fechando os olhos entre vós, abri-los perante meu Criador e dizer: Senhor, o que me destes empreguei da maneira melhor que julguei possível. Aqui estou, Senhor, eu cumpri o meu dever. Senhor presidente, senhores deputados, há poucos instantes desceu desta tribuna um homem polêmico, um batalhador obstinado e incansável, e poderia-se dizer mesmo que admirável na sua pertinácia, porque mesmo depois que as tropas e os batalhões democráticos varreram e baniram da Europa os seus aliados da Itália e da Alemanha, ele continuou firme e não desistiu. E, senhor presidente, se porventura a imprensa alemã o combateu, como asseverou aqui, isto não fazia a imprensa italiana nem Mussolini. Dir-se-á, senhor presidente, que ele é um homem feliz. Eu o creio feliz. E como não ser feliz depois de ver triunfar as suas ideias, depois de 40 anos de luta, e de ver os seus seguidores no poder no seu país? O que ele precisa, senhor presidente, é ensinar aos seus seguidores, sendo fiel às suas origens,
dizer que precisa absorver não só os vícios e os defeitos do regime fascista, mas absorver também os méritos e as vantagens que ele porventura tivesse. O que nos faz aqui, senhor presidente, apreensivos, porque estamos a relembrar aqui aquela frase terrível de Goebbels, quando dizia: precisamos colocar no parlamento alemão 60 ou 70 dos nossos melhores agitadores. Se conseguirmos isto, haveremos de nos utilizar das armas da democracia para destruí-la. E só não conseguiremos se porventura os nossos agitadores deixarem de ser revolucionários para se transformarem em parlamentares. A nossa angústia e a indagação que se faz necessário fazer nesta casa, nesta hora, senhor presidente, é se porventura existem dentro do nosso parlamento cavalos de Troia. Concedo a parte ao nobre líder Marcos Weber. Parece-me muito oportuno a advertência que está sendo feita por Vossa Excelência. É realmente de apreensão, é realmente contristador que num momento como este, em que as liberdades públicas neste país são cada vez mais cerceadas, e nenhum melhor exemplo do que as restrições crescentes à imprensa brasileira. É estranho que num momento assim, em que o governo, tão senhor de si, proíbe as livres manifestações das correntes mais legítimas da opinião pública brasileira, impede a livre manifestação dos estudantes, dos operários e dos camponeses. Que se permita e que se comemore neste país, da maneira como se está fazendo, os 40 anos de um manifesto que representava o pensamento e os propósitos de um movimento reacionário, de um movimento extremista, de um movimento fascista, que defendia inclusive a permanência da ditadura de 32, dizendo-a corresponder aos mais legítimos anseios dos verdadeiros revolucionários. Movimento que combatia a existência de partidos políticos, que combatia o voto universal e que, inclusive, se contrapunha à convocação da Assembleia Constituinte que São Paulo pediria em armas. Portanto, associando-me à estranheza de Vossa Excelência, quero solidarizar-me pela oportunidade com que o faz, mesmo porque parece-me que esse movimento que hoje se comemora tem muito em comum com o sistema que está igualmente alardeia, quer apenas democracia e fim, evitando os meios democráticos de chegar. Agradeço a parte de Vossa Excelência. E como o objetivo que me trouxe aqui hoje, senhor presidente, Excelência, foi precisamente outro, me permite, eu Vossa vou, Excelência, aqui nesse instante, iniciar a minha oração. Vossa Excelência me permite uma parte antes de iniciar o seu discurso? Eu pediria a Vossa Excelência que fosse breve. Pedi este à parte ao eminente deputado Plínio Salgado, mas não fui atendido. Iria dizer a Sua Excelência o que digo agora. Eu entendo que, como o comunismo é um movimento ideológico de extrema esquerda, o integralismo é igualmente um movimento ideológico de extrema direita. Ambos estão proscritos. Ambos estão proscritos. E não vejo como se fazer movimentos neste país de instituições que legalmente não estão constituídas. Porque quantas tem querido fazer, o governo tem reprimido. Eu não tenho nada contra a ideologia deste ou daquele extremo, mas eu temo e tenho medo e sou avessamente contrário a um e a outro extremo. Como o comunismo proscrito está sufocado
eu entendo, nobre deputado, que também o integralismo, não estando legalmente constituído, é um movimento que não tem autenticidade para se levantar ou ressurgir na época em que vivemos. Ele nunca deixou de estar constituído. E se está no poder, Vossa Excelência há de compreender que não precisa mais se constituir. Não sei de busca maior, senhor presidente, pelos que hoje ocupam o poder no Brasil, do que a definição do seu modelo. A preocupação conceitual de dizer do modelo político, econômico e social é praticamente obsessiva nos arraiais do poder. Modelo que definiria, e mais do que isso, justificaria o sistema dominante, dando-lhe a perspectiva que não tem e imprimindo-lhe a racionalidade que hoje só lhe vem da força. Dentro desta ordem curiosa de inquietação, o senhor Delfim Neto deu a contribuição melhor, quando disse em síntese perfeita, faz algum tempo, a Bolsa é o espelho do sistema. A Bolsa estava no auge. Ele não olha para cá. A euforia da especulação enriquecia alguns e seduzia muitos. Crédulos e inadvertidos, vítimas da mistificação. Há 6 meses, o milagre da Bolsa acabou. Era milagre falso. A Bolsa era falsa. A Bolsa é o espelho do sistema. Seu retrato, sua síntese. O sistema é falso. Tudo que vem do sistema é um equívoco e uma contrafação. Vossa Excelência me dá licença de uma pequena parte? Eu considerei a parte de Vossa Excelência, embora tendo chegado atrasado a esta casa e não tendo presenciado todo o pronunciamento de Vossa Excelência, eu notei que Vossa Excelência não concedeu a parte, pelo menos aqueles que lhe pediram no final do seu discurso. Mas essa não será a tônica que adotarei aqui na tribuna. Vossa Excelência tem uma parte. A parte recente, dado pelo deputado Joel, ao discurso de Vossa Excelência, e referindo-se ao integralismo e ao comunismo, me fez lembrar uma pequena anedota, depois do discurso que fiz, que expôs a teoria de Estado e de nação, condenando o nazismo e condenando o comunismo. Ouvir ainda a parte e opiniões a respeito do assunto me faz lembrar uma pequena anedota que Vossa Excelência vai me dar licença de contar. Quando se inauguraram os bondes elétricos no Rio de Janeiro, que antes eram puxados por burros, um indivíduo queria saber como aquele carro corria sem ser puxado por animais. Um amigo dele explicou: está vendo aquele fio lá em cima? Está vendo aquela haste que passa pelo fio? Pois aquilo é energia elétrica que faz com que o bonde ande. Ele respondeu: bom, isso tudo eu entendi, mas o que eu quero saber é onde estão os burros. Se a parte de Vossa Excelência foi dirigido ao nobre deputado Joel Ferreira, ele lhe responderá no momento oportuno. É evidente que Vossa Excelência deve ter auferido e tirado disso as suas conclusões e os seus ensinamentos. E é possível que Vossa Excelência mesmo, na sua sabedoria e no seu entendimento, deve ter aprendido muitos com esses que fizeram esta pregação. Deputado Alencar Furtado, eu considerei a parte a Vossa Excelência. Pois não. É um prazer ouvi-lo. Vossa Excelência tem encantado inúmeras vezes esta casa. Muito obrigado. Eu estou iniciando, mas eu ouvirei Vossa Excelência. É que, nobre deputado, fui um dos aparteantes ao deputado Plínio Salgado. Sua Excelência não quis estreitar diálogo na sua oração desta tribuna. Mas ele foi indelicado, inclusive, com os seus aparteantes. Não nos deixou dizer a ele, ao plenário, que, em razão do semi-endeusamento que ele mesmo faz à sua pessoa, inclusive no ritual do integralismo, quando só ele tinha direito de fazer 3, 4 anauê a Deus e a ele 3, abaixo de Deus só ele, quero dizer a Vossa Excelência nesse instante, que uma das grandes preocupações que hoje temos
e que nos valemos inclusive de Deus para que salve este país, é porque Sua Excelência o deputado Plínio Salgado se disse no poder com as suas ideias hoje. E isto é grave, maiormente quando sabemos que os grandes atos de terrorismo deste país se instauraram no tempo de Getúlio através da ação integralista brasileira. Muito obrigado à parte de Vossa Excelência. Todos sabem da tentativa para se derrubar Getúlio.